No Canadá, é ilegal embarcar num avião que esteja em voo. Na China, é contra a lei salvar uma pessoa que esteja se afogando, porque isso iria interferir no destino dela. Em Chicago, um macaco flagrado roubando produtos em uma loja pegou 5 dias de prisão. Não é permitido aterrissar ou estacionar discos voadores nas vinhas da França. Uma lei do estado de Washington, que visa reduzir o crime, diz o seguinte: é obrigatório a motoristas com intenções criminosas parar o carro e telefonar ao chefe de polícia quando estiver entrando na cidade. Essas e outras leis doidas, malucas, podem ser encontradas ao redor do mundo. É verdade que muitas delas não mais são seguidas, mas ainda estão no papel. Nós cristãos acreditamos que antes mesmo da existência da criação de Deus, havia leis, não como essas leis que foram mencionadas, leis coerentes, leis morais. A razão é simples: sendo Deus eterno e sendo um Deus de ordem, é claro que Ele havia instituído leis que regiam o mundo celestial. Isso ocorreu antes da criação do nosso planeta. A senhora Ellen White, no artigo de 1886, escreveu que a lei de Deus existia antes mesmo que o homem fosse criado. E a lei foi adaptada à condição de seres santos, e mesmo os anjos eram governados pelas leis de Deus. Quando se fala em leis, algumas pessoas têm uma certa reação contrária. Mas as leis de Deus, conforme estão registradas em Êxodo capítulo 20, foram feitas para o nosso benefício. O cumprimento dessas leis, não faz nenhum bem ao próprio Deus. O cumprimento das leis de Deus traz benefício a quem as obedece. E de modo extraordinariamente sintético, os 10 mandamentos orientam o nosso comportamento e expressam a clara vontade de Deus sobre as nossas atitudes e as nossas ações. Alguém disse que os 10 mandamentos das leis de Deus são uma espécie de resumo de todas as leis que há no nosso planeta. Eu quero ler aqui uma paráfrase dos 10 mandamentos, numa linguagem que todos aqui vão compreender, especialmente as crianças e os juvenis. A intenção é didática. Aqui está uma paráfrase atual dos 10 mandamentos na linguagem de hoje. Número 1. Que nada seja superior, mais importante ou melhor do que eu, diz Deus, na sua vida. Número 2. Não tente me substituir por coisas passageiras que não garantem a vida eterna. Que nem a TV, nem o cinema, nem o celular, nem os tablets, nem os Facebook, e nem mesmo o namoro, moda, chapinha, etc., ou qualquer coisa desta vida, por mais agradável que pareça, seja colocado no meu lugar, como objeto de adoração. Número 3. Não faça piadinhas usando o meu nome, ou alguma coisa sagrada. Nunca deboche da Bíblia. Não seja irreverente nas horas do culto, e no momento do estudo da minha palavra, porque consequências sérias poderão vir como resultado desse desastroso costume. Número 4. Não se esqueça de dar um tempo para mim e para você mesmo. Como eu sei que a sua agenda é muito ocupada, eu decidi ajudá-lo a tirar o seu estresse. Por isso, vamos fazer o seguinte: aos sábados será sempre feriado. Nada de trabalhos, nada de aulas, nada de compras, nada de TV, nada de internet, nada de redes sociais, ou coisas que me impeçam de participar com você de modo mais intenso e exclusivo. Número 5. Compreenda e respeite os seus pais. Eu sei, filhos, que às vezes vocês não compreendem seus pais. Eu sei que às vezes há choques de opinião pelo fato de filhos e pais serem de gerações diferentes.
Mas saiba que, com raríssimas exceções, os pais amam muito seus filhos e querem o melhor para eles. Número 6, não assassine ninguém, nem fisicamente e nem moralmente. Saiba que massacrar a autoestima e o valor do outro equivale a assassiná-lo da forma mais cruel. E eu não tolero assassinos no meu reino. Número 7, seja fiel à pessoa que você diz amar. Seu namorado, sua namorada, ou seu cônjuge merece seu total respeito, assim como você também quer ser respeitado ou respeitada. Nunca fique com alguém se não for sério o compromisso, e deixe as intimidades para a hora certa e com a pessoa certa, ou seja, depois do casamento, e com alguém que você de fato ama, alguém do sexo oposto ao seu. Nada de ficar paquerando e entregando o seu corpo a quem aparecer em qualquer esquina por aí. Número 8, não roube nada. Seja honesto com seus estudos, não cole nas provas e também não passe cola para ninguém. Tem gente por aí que suborna o guarda para retirar a multa do Detran. Tem gente por aí que não devolve o troco recebido a mais. Enfim, não faça essas coisas erradas. Seja honesto. Número 9. Não minta contra ninguém e nem para ninguém. Não caiam no engano da mentira branca. A mentira que dizem alguns não faz mal a ninguém. Essas mentirinhas são tão prejudiciais quanto qualquer falta de verdade. Seja verdadeiro. E número 10, não fique cobiçando o que é dos outros. Isso não faz bem para você. É saudável desejar algo, mas é doentio enraivecer-se porque o outro possui alguma coisa que você ainda não tem. Invejar as coisas dos outros equivale a desprezar as bênçãos que eu já lhe dei. Contente-se com o que você já tem. Amigos, como vocês perceberam, os 10 mandamentos nos ensinam 10 grandes e importantíssimos princípios de vida e são uma espécie de síntese de todas as leis que vemos por aí. Preparei um quadro para facilitar a visualização. Não está funcionando aqui. Pode passar o próximo quadro, por gentileza. Aí está. Os 10 mandamentos podem ser resumidos nesses 10 princípios fundamentais: lealdade, culto, reverência, santificação, autoridade, vida, pureza, honestidade, veracidade e contentamento. Coisas boas, coisas altamente positivas. Já imaginou você se todos nós vivêssemos e nos relacionássemos levando em conta esses 10 princípios de vida? Pois é isso que está por trás das leis de Deus, é isso que está por trás dos mandamentos de Deus. Eu já conversei com algumas pessoas que acreditam que os mandamentos são uma barreira para a nossa liberdade, ou seja, mandamentos não combinam com liberdade. Certa vez uma garota disse assim: liberdade é fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero e sem ninguém pegando no meu pé. Será que isso funciona na prática? Será que isso funciona para todo mundo? Será que isso funciona numa sociedade normal? Sabe que a noção de obediência e limites como caminho para a autêntica liberdade tem raízes profundas no pensamento cristão, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Mas você sabia que não são apenas os cristãos que pensam assim? Há diversos estudiosos não cristãos que consideram que a obediência e os limites são fundamentais para a vida humana. Eu poderia aqui citar vários desses autores e obras de referência, mas eu vou me referir a apenas um deles. Yves de Latare, professor do Instituto de Psicologia da USP, reconhecidamente uma das maiores autoridades em desenvolvimento moral. O professor de Latare fala de limites como fronteira a ser respeitada. Ele argumenta que existem limites físicos e limites normativos. Os limites físicos colocam a dimensão do impossível, e os limites normativos colocam a dimensão do proibido. Tais limites, diz o Dr. de Latare, fazem parte da educação, do processo civilizador, e a ausência deles pode gerar uma crise de valores. Amigos, os mandamentos de Deus não são abusivos. Os mandamentos de Deus não são opressivos, porque Deus não é nem abusivo e nem opressor. Os mandamentos de Deus são referências, mas também são limites,
são barreiras necessárias para a nossa segurança, para a nossa identidade. O cumprimento dos mandamentos nos livra de atitudes e de comportamentos que certamente seriam a nossa ruína. E eu chamo a sua atenção para o seguinte: você já notou que cada mandamento promove um bom traço de caráter? Mas ao mesmo tempo, cada mandamento nos previne de maus traços de caráter? Isso mesmo. Ao mesmo tempo que o mandamento fala de algo positivo, também nos previne de algo negativo. Você já pensou nisso? Eu preparei um pequeno quadro para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Próxima imagem, por gentileza. Não sei se você consegue ler, mas o primeiro mandamento promove a lealdade, mas ao mesmo tempo desestimula a deslealdade e a traição. O segundo mandamento promove a adoração a Deus, mas ao mesmo tempo desestimula a idolatria. O terceiro mandamento promove a reverência, mas ao mesmo tempo desestimula o desrespeito e o sacrilégio. O quarto mandamento promove a santidade, mas ao mesmo tempo desestimula a profanação e a desmoralização. O quinto mandamento promove o respeito à autoridade, mas ao mesmo tempo desestimula o desacato e a insubordinação. O sexto mandamento promove o respeito à vida, mas ao mesmo tempo desestimula a desvalorização da vida e o menosprezo da vida. O sétimo mandamento promove a pureza, mas ao mesmo tempo desestimula a sensualidade, a luxúria, a simulação e a falsidade. O oitavo mandamento promove a honestidade, mas ao mesmo tempo desestimula a fraude, o engano, a charlatanice. O nono mandamento promove a veracidade, mas ao mesmo tempo desestimula a mentira e a incerteza. E o 10º mandamento promove o contentamento, mas ao mesmo tempo desestimula a insatisfação e o descontentamento. Vocês viram que coisa impressionante? Nós não podemos olhar para os mandamentos de Deus como algo proibitivo apenas. Os mandamentos de Deus são barreiras necessárias para a nossa segurança e para a nossa identidade. Há mais um aspecto importante que eu queria dizer para a nossa reflexão nessa manhã. A obediência aos mandamentos não traz nenhum benefício para Deus. A obediência aos mandamentos beneficia a quem os obedece. Claro, é verdade que a obediência à vontade de Deus é um imperativo categórico cristão, mas é também verdade que quando obedecemos, não estamos fazendo um favor a Deus. Quando obedecemos, não estamos meramente agradando a Deus. Quando obedecemos, estamos fazendo um favor a nós mesmos. Nesta manhã, queridos amigos e irmãos, eu queria dedicar um pouquinho da nossa atenção aos 3 primeiros mandamentos. Eles estão interligados. Os 3 primeiros mandamentos nos remetem à própria pessoa de Deus, ao seu caráter. E eles têm tremenda influência em nossa identidade. Você pode pôr a próxima imagem, por gentileza? Vocês estão conseguindo enxergar o Bob? Vocês viram o Bob? Crianças, vocês viram o Bob aí? Levantem a mão se vocês viram o Bob, meninos e meninas. Vocês viram o Bob? Pois é, o Bob, esse simpático cachorrinho que está aí em forma de estátua, pertencia a John Gray. John Gray era um vigilante noturno da Polícia Civil de Edimburgo, na Escócia. Bob e John Gray eram amigos inseparáveis, foram amigos inseparáveis por aproximadamente 2 anos. No dia 15 de fevereiro de 1858, John morreu de tuberculose. E ele foi enterrado no cemitério que rodeava Greyfriars Kirk, uma igreja da velha Edimburgo. Conta-se que Bob, o cachorrinho, depois da morte de John, o seu dono, passou 14 anos ao lado do seu túmulo, vivendo com comida e água que o jardineiro do cemitério lhe dava, até o dia da sua morte. Em 1867, numa época em que Edimburgo proibia cães sem registro, e por isso cachorros sem dono deveriam ser sacrificados, Sir William Chambers, importante autoridade de Edimburgo e também diretor de uma sociedade contra a crueldade em animais,
pagou do seu próprio bolso pela renovação da licença de Bob e colocou-o sob responsabilidade da Câmara Municipal da cidade. Bob morreu em 1872, portanto, 14 anos depois de John, o seu dono. E Bob não pôde ser enterrado dentro do mesmo cemitério do seu dono, porque o cemitério é um lugar consagrado, e por isso foi enterrado dentro dos portões da igreja, num pedaço de solo não consagrado, a aproximadamente 70 metros do túmulo do seu dono. Há um monolito, passa a próxima imagem por gentileza. Há um monolito de granito vermelho erguido junto ao túmulo de Bob, pela Sociedade de Auxílio aos Cães da Escócia. E nele podem ser lidas as seguintes palavras: Greyfriars Bob morreu em 14 de janeiro de 1872, aos 16 anos. Que sua lealdade e devoção sirvam de lição a nós todos. Eu fiquei impressionado com essa história. Lealdade e devoção, que coisa impressionante é a lealdade e a devoção desse animalzinho. Sabe, o primeiro mandamento fala justamente disso, lealdade e devoção. O primeiro mandamento nos conclama, nos desafia a sermos leais e devotos a Deus, independentemente dos favores e das circunstâncias. Quer lembrar comigo o primeiro mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 2. Êxodo 20, versículo 2 diz assim, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Uma pesquisa recente feita pela revista Seleções, famosa revista Seleções, revelou que 95% dos brasileiros acreditam em Deus. Impressionante, né? 95%. Eu fiquei impressionado, porque certamente esse dado, esse número é extraordinário, mas a mesma pesquisa revelou que, para mim, foi algo estranho. A mesma pesquisa que diz que 95% dos brasileiros acreditam em Deus, a mesma pesquisa afirma que 22% dos brasileiros acreditam em horóscopos. E 21% dos brasileiros acreditam em bruxaria e feitiços. E para completar esse quadro, pesquisa Datafolha feita em 2010 revelou que 59% dos brasileiros acreditam ao mesmo tempo em Deus e em Darwin. Amigos, eu não sei como é que você interpreta esses dados, mas eu me pergunto, é leal crer em Deus e ao mesmo tempo crer em horóscopos, bruxaria e feitiços? É leal crer em Deus e também crer no processo evolucionista? Eu não sei o que você pensa, mas a partir dessas pesquisas eu posso concluir que a lealdade está dividida. O coração está dividido. E coração dividido é coração de ninguém. Quem é leal a dois senhores, no final das contas, não é leal a ninguém. Como diz o teólogo Michael Horton, se bem que muitas pessoas afirmam acreditar em Deus, ao mesmo tempo a sua vida é governada por um panteão de deidades. Profissão, posses, ambição, autoestima, moda, beleza, entretenimento, etc. Por falar em entretenimento, você já notou como é impressionante o impacto que os ídolos estão causando nas pessoas? Basta a mídia expor, basta um clipe do YouTube cair nas graças do povo e num passe de mágica, um ilustre estranho se torna um ícone mundial. É impressionante. Um cantor desconhecido coloca na mídia uma música desconhecida, com letra paupérrima, com melodia pobre, mas em poucas semanas, ele é cantarolado ao redor do mundo, em vários idiomas. É impressionante. Os famosos, ou pessoas que viram famosas, impactam tanto,
que as suas músicas e o seu comportamento passam a ser copiados. E o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles vestem, se torna um padrão para muita gente. Amigos, nós estamos em pleno século XXI. E, ao menos no mundo ocidental, você vai ver pouquíssima gente se ajoelhando diante de uma estátua. Mas milhões de pessoas dedicam tempo, dinheiro, afeição e devoção aos ídolos da música, dos filmes e do esporte. Esses deuses ditam moda, ditam hábitos e ditam comportamentos. Por isso, eu chamo a atenção para os efeitos que o estilo de vida e o comportamento dos ídolos causam no comportamento, especialmente das crianças, dos juvenis, dos adolescentes e dos jovens. Pais e mães, quantos pais e mães temos aqui, por gentileza? Muitos. Pais e mães que me escutam, que me assistem, fiquemos atentos com os ídolos de nossos filhos e filhas. O comportamento que nossos filhos copiam de seus ídolos podem inicialmente parecer ingênuos. Nossos filhos e filhas podem começar vestindo uma camiseta com estampa do ídolo, sabe? Ou um estojo da escolar com estampa do ídolo, um DVD do ídolo. Mas não para por aí. Sabe por que não para por aí? Porque o coração humano é insaciável. O coração humano é insaciável. Nós queremos copiar o comportamento do ser a quem nós admiramos. Nós queremos seguir o estilo de vida do ser a quem nós admiramos. E pode chegar um momento em que, imperceptivelmente, aquilo que era puramente adereços se transforma em uma ideologia de vida antagônica ao que Deus quer para nós. Pode chegar um momento em que estaremos tão mergulhados numa ideologia antagônica ao cristianismo, que ao ouvir orientações bíblicas, parecerá que estamos ouvindo coisas infantis, ultrapassadas, quadradas, esquisitas, algo do qual temos que nos libertar a todo custo. A essa altura, estaremos secularizados. E pensar que tudo pode começar com pequenos adereços. Mas essa questão não é recente, não. Essa questão é antiga. Veja comigo Salmo 115, versículo 8. Salmo 115, versículo 8 diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Você pode ler o texto inteiro, está falando de ídolos. O Salmo 115 nos lembra do risco de nos tornarmos semelhantes aos ídolos que adoramos e adotamos. Se tudo que fazemos é copiar os nossos ídolos, então estamos em maus lençóis. Amigos queridos, o primeiro mandamento fala de lealdade total a Deus. E nós desobedecemos ao primeiro mandamento quando adoramos, confiamos, copiamos, exaltamos, louvamos, invocamos ou agradecemos a outros no lugar de Deus. Violamos o primeiro mandamento quando algo ou alguém que não seja Deus dá sentido à nossa vida. Quando algo ou alguém toma o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas emoções, o melhor da nossa atenção e o melhor dos nossos interesses. O segundo mandamento está intimamente ligado ao primeiro. Pois enquanto o primeiro mandamento prescreve a necessidade de sermos leais a Deus, o segundo mandamento prescreve a necessidade de demonstrar lealdade mediante o culto único, exclusivo e correto. Vamos ler o segundo mandamento? É conhecido, mas vamos relembrá-lo. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Amigos queridos, irmãos, querendo ou não, nós oferecemos culto a algo ou alguém. Porque nós somos seres simbólicos, carentes de significado e carentes de sentido. Sabe que, põe a próxima tela, por gentileza, tem uma frase ali que eu quero que vocês acompanhem. Oferecer culto é mais do que apenas estar presente numa reunião onde se canta, ora e alguém prega. Oferecer culto é mais do que isso.
Cultuar é dedicar tempo, esforço, sacrifício, afeição, reverência, confiança em favor de algo ou alguém. E todos nós fazemos isso, consciente ou inconscientemente. Portanto, amigos, não tem jeito, não tem como fugir. A escolha não é entre cultuar e não cultuar. A escolha é a quem ou a que eu vou cultuar. O segundo mandamento condena a transferência de ideias, de conceitos e imagens de outros supostos deuses, aquele que é o único Deus criador. Ou seja, Deus não quer ser confundido com imagens, com caricaturas dele ou sobre ele. E também ele não quer ser confundido com deuses falsos. Em outras palavras, nós temos que adorar de modo correto ao Deus correto. Bom, aqui vimos que lealdade a Deus implica em culto único, exclusivo e correto a Ele. Além disso, a lealdade também implica em reverência a Ele. E este é o terceiro mandamento. Falando de reverência, em época de Copa, escutem esta aqui. No início de 2010, uma regra criou polêmica na Itália. A Federação Italiana de Futebol resolveu punir quem blasfemasse dentro de campo. Isso mesmo. A Federação Italiana de Futebol mandou os árbitros mostrarem cartão vermelho para quem evocasse o nome de Deus em vão. Interessante, né? Interessante. O que você acha dessa regra? Bom, polêmicas à parte, essa regra traz à tona algo que tem se tornado muito comum em algumas circunstâncias e ambientes. O nome de Deus tem sido usado para qualquer coisa, desde piadas de mau gosto, ameaças, brincadeiras, inclusive para xingamento. O terceiro mandamento, Êxodo 27, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente a quem tomar o seu nome em vão. Eu acho muito bonita a maneira como a Bíblia e a mensagem colocou esse texto. Não usem o nome do Eterno, Deus de vocês, para xingamentos ou em brincadeiras. O Eterno não irá tolerar o uso irreverente do seu nome. Põe o próximo quadro, por gentileza. O primeiro mandamento, irmãos, se refere a aspectos internos do coração. O segundo mandamento se refere a aspectos externos da adoração. E o terceiro mandamento se refere aos aspectos verbais da adoração, especificamente envolvendo o nome de Deus. O terceiro mandamento nos previne contra a banalização do nome de Deus. E nós chamamos isso de reverência. Mas o que significa não tomar o nome de Deus em vão? Bom, na Bíblia, pode para a próxima tela, por gentileza. Na Bíblia, o nome de Deus inclui pelo menos 3 coisas específicas. Primeiro, a sua natureza, ou seja, seu ser, a sua própria pessoa. Segundo, as suas doutrinas. E terceiro, os seus ensinamentos morais e éticos. De modo que tomar o nome de Deus em vão significa desrespeitar a sua própria pessoa, desobedecer às suas doutrinas e desobedecer os seus ensinos morais e éticos. Por outro lado, usar o nome de Deus em vão significa usar o nome de Deus sem propósito, sem razão, sem necessidade, ou até para dar veracidade a algo que é sabidamente falso. Professor, eu juro por Deus que eu não copiei o arquivo da minha amiga. Estou falando para você, eu juro pelo que é mais sagrado. Os trabalhos aqui são parecidos, porque nós somos colegas do mesmo quarto, nós nos conhecemos há muitos anos, estudamos juntos, pensamos igualzinho. Eu ouvi isso de uma estudante. Na verdade, a única coisa diferente dos trabalhos era o nome do trabalho, o nome delas. Porque até os erros de digitação eram iguais. Mas ela jurou em nome de Deus que o trabalho era dela. Explicando o terceiro mandamento, Ellen White disse assim: este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feitos em assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição do seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Eu fiquei impressionado com essa citação de Ellen White, e eu pensei em 2 coisas. Ao ler essa citação, pensei em 2 coisas. A primeira é negativa, e a segunda é positiva.
A negativa é sobre a banalização do nome de Deus, do caráter da pessoa de Deus. Sabe, algumas pessoas se relacionam com Deus como se ele fosse um amigão, um paizão, um colega, um vigia, um juiz, um vovô, um ditador, um banqueiro. Gente, é claro que essas não são imagens corretas de Deus. Essas são caricaturas de Deus. E infelizmente nós as aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores, ou de algum adulto, em algum momento, em algum ambiente, lá na nossa infância. Eu queria dizer que se você tem uma imagem distorcida de Deus, você precisa lidar seriamente com isso. Imagens distorcidas de Deus nos levam à banalização de Deus e ao desrespeito a Ele. Mas o aspecto positivo que eu pensei, em função da frase que eu li anteriormente de Ellen White, é sobre a majestade, sobre a pureza e a santidade de Deus. Sinceramente, eu não sei o que isso representa. Ninguém sabe. A nossa mente é limitada. O que representa a majestade de Deus? Alguém poderia dizer para nós o que isso representa? Alguém poderia descrever a majestade de Deus? Isso é impossível. Mas nós podemos ter uma pálida noção em algum lugar aqui a colar na Bíblia. Por exemplo, a voz de Deus. A voz é um componente fundamental e característico da pessoa. Você já se perguntou como é a voz de Deus? Será que é mais bonita que a voz de Cid Moreira? Certamente que é. Mas como é que é a voz de Deus? Salmo 29. Quer ter uma noção da voz de Deus? Salmo 29. Salmo 29, eu vou ler alguns versos. Verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Verso 7. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Verso 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. Que impressionante. Amigos, nós podemos ter um relacionamento próximo, chegado mesmo com Deus, mas devemos lembrar que deve ser um relacionamento de respeito, porque Deus é Deus, e Ele não admite ser banalizado. Sim, Deus está acessível a qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer lugar, mas lembremos, Ele é Deus, e nós somos criaturas. Meu jovem, você pode ser filho ou filha de pais ricos, você pode ser bonito ou bonita, querido irmão adulto, você pode ser um magnata, você pode ter autoridade e influência por onde você passar, você pode ter um altíssimo salário, você pode ter diplomas e títulos, mas diante de Deus, você e eu não passamos de simples criaturas. É verdade que Deus está ao nosso lado, que Deus é bondoso, Deus é Pai, Deus nos acolhe, Ele diz: vinde a mim todos, a ninguém desprezo. Mas não devemos tratá-lo como amigão, como colega, como parceiro, porque Ele não é nada disso, Ele é mais do que isso. Ele merece o nosso respeito e a nossa reverência. Amigos e irmãos, eu preciso terminar, mas há alguma coisinha ainda que eu queria dizer para vocês. Contrário ao que muitos pensam, reverência não é algo passivo. Reverência não é algo passivo. Para estar reverente, não basta ficar em silêncio. Para estar reverente, não basta não incomodar alguém. Não. Reverência não é algo passivo. Às vezes, ficar em silêncio e não incomodar alguém pode ser indiferença, mas não reverência. Eu estou me coçando aqui para dar um exemplo, mas acho que eu vou dar. Eu vou dar um exemplo. Eu posso estar no templo, bem quietinho, sem conversar, sem incomodar ninguém, sem atrapalhar ninguém, silêncio absoluto, porém mexendo no meu smartphone, enviando mensagem para lá e para cá, navegando nas redes sociais para lá e para cá, ou jogando em pleno culto. Vocês notam que eu estou em silêncio e estou quietinho, mas não estou em reverência, eu estou em indiferença. Por quê? Porque o momento, o espaço do culto é um momento para ouvir a voz de Deus. Por isso, reverência não é algo passivo. Reverência é concentração, é disposição para ouvir e permitir que o Espírito Santo toque o meu coração.
Como é que o terceiro mandamento funciona na prática? Sejamos reverentes no templo, é a casa de Deus. Sejamos reverentes na oração, é a maneira de falar com Deus. Sejamos reverentes ao estudar a Bíblia, é a maneira de Deus falar conosco. Sejamos reverentes quando estamos sós, Deus está observando. Amigos, vai chegar o dia em que Deus vai dizer para cada um de nós: querido filho, querida filha, você me respeitou. Você respeitou meu nome. Você respeitou minhas coisas, meus espaços. Você se dirigiu a mim com fineza, com educação. Você me tratou com honra. As suas ações dignificaram o meu caráter. Obrigado, meu filho, por isso. Obrigado, minha filha, por isso. E porque você me respeitou, eu quero dizer que eu quero passar com você o resto da eternidade. Afinal, já somos amigos. Já nos entendemos e nos respeitamos há muito tempo. Eu preciso terminar. Aqueles que têm namorado ou namorada sabem que lealdade no relacionamento é algo fundamental. Nenhum namorado em sã consciência admite que sua namorada partilhe suas afeições com outras ou com outros. Nenhuma namorada em sã consciência admite que seu namorado carregue em sua carteira a sua foto e a das concorrentes. No dia dos namorados, você quer, menina, você quer ser única, exclusiva, só você quer ganhar aquele buquê de rosa do seu namorado. E você está certa. Já pensou se ele sai por aí, dando um buquê para você e distribuindo uma meia dúzia para as demais? Não, você não admite isso. E você está certa em não admitir? Você que é casado, você que é casada, você quer exclusividade, não quer? Diante de um olhar indiscreto do seu marido, da sua esposa, você tem que dar um puxão mesmo. Você tem que ficar uma fera. Não é assim que você fica? É assim que você deve ficar. Você deve ficar chateada mesmo, porque você merece, você quer e você merece exclusividade. Isso é correto. Amigos, Deus insiste em ser o único amor de nossa vida. Deus insiste e quer ser único, a quem devamos lealdade e devoção completa. Ele também insiste em ser adorado de modo correto, com respeito, em espírito e em verdade. Nada de ídolos para dar sentido, para direcionar a adoração. Ele deve ser adorado, diz a Bíblia, na beleza da sua santidade. Em síntese, por favor. Em síntese. O que Deus nos está dizendo no primeiro, segundo e terceiro mandamentos é o seguinte: eu não quero o seu coração dividido. Eu quero o seu coração só para mim. Eu quero o seu coração batendo em sincronia e sintonia com o meu coração. Hoje falamos de lealdade, de culto e de reverência. Porém, atenção. Esses três temas devem ser compreendidos no contexto da salvação que Jesus Cristo nos oferece. Nós não somos salvos porque somos leais. Nós não somos salvos porque oferecemos um culto correto. Nós não somos salvos porque somos reverentes. Essas e outras atitudes que Deus espera de nós, ações e atitudes, são resultado da salvação oferecida por Deus. Vocês devem notar que no Êxodo capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então a seguir, somente então a seguir, os 10 mandamentos são apresentados. Sabe por quê? Porque sem Cristo nós estamos totalmente perdidos. Ninguém veio ao Pai senão por mim, diz ele em João capítulo 14, versículo 6. Ele nos redime para então nos pedir algumas coisas, porque nós somos incapazes de ajudar a nós mesmos. Porque como diz Romanos 5:1, nós estamos em estado de alienação. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós não cultuamos, não somos leais e somos reverentes para sermos salvos. Essas são atitudes e ações que se esperam de alguém que já foi salvo por Jesus Cristo. Use a sua imaginação comigo, por favor. Um instante. Vamos ler primeiro Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Usemos a nossa imaginação, irmãos queridos.
após esta declaração terrível de Isaías 64:6, terrível contra nós, há uma agitação no tribunal divino. O nosso advogado Jesus Cristo se levanta e começa a falar em nosso favor. Em vez de concordar com a nossa morte, ele apresenta a sua própria morte. E embora conheça a nossa desobediência, ele aponta para a sua obediência. E em vez de exigir a nossa justiça, ele nos cobre com a sua justiça. Jesus Cristo se levanta como nosso representante, como nosso substituto, e por causa dele o veredicto é pronunciado a seguir, e o veredicto é absolvido. Nós ficamos livres das acusações da lei que prevaleciam contra nós. Nós chamamos isso de justificação pela graça mediante a fé, mas aí é um outro assunto. Põe a última mensagem, por gentileza. Irmãos queridos, só seremos capazes de obedecer a Deus se experimentarmos antes o novo nascimento, o novo status de filhos e filhas de Deus. Esse novo status que nos trará consciência da nossa responsabilidade. E então, somente então entenderemos que, porque somos filhos e filhas do Rei do Universo, devemos viver da maneira que convém ao status da nobreza. Filhos de Rei, filhas de Rei, não pode viver de qualquer jeito. Aí então entra lealdade, culto e reverência. Nesta manhã, Jesus Cristo diz para você: meu filho, minha filha, sabe qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que você aceite a minha salvação. Se você me aceitar, então você será leal a mim. Então você vai me adorar da maneira correta. E então você vai ser reverente. E se viver assim, eu lhe prometo que muito em breve poderemos desfrutar de amizade eterna. Eu vou dar para você uma bela casa na Nova Jerusalém. Eu vou dar para você inteligência ilimitada. Eu vou dar a você um corpo e uma mente perfeitos. Eu vou dar a você o mais belo sorriso do universo. E acima de tudo, eu vou cuidar de você por toda a eternidade, para que você seja eternamente feliz. Mas tudo isso tem um preço, a obediência perfeita. Mas fique tranquilo, fique tranquila, o preço já foi pago por mim, na cruz do Calvário. Aceite meu sacrifício e será salvo. Amém.